Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 352. Estou aqui hoje com Cristiano Dias. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Quem Fujioka? Naruhodô, ilustríssimo 20. E temos duas super convidadas, né, Ken? Temos. A nossa primeira convidada aqui é a ilustríssima Monique Evely. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Monique Evely e é sempre bom falar nome e sobrenome porque eu aprendi com uma socióloga chamada Lélia Gonzalez que mulheres negras precisam dizer nome e sobrenome, senão o racismo coloca o nome que quiser. Então, Muito bem. De Salvador e trabalho com comunicação, cultura e tecnologia. Monique, você que na família B9 de podcast já esteve presente, né? Você gravou um episódio do Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, lembra? Lembro, claro, da Harriet Tubman. Isso, ela que virou filme, né? Então quem quiser ouvir pode procurar lá o nosso episódio da Harriet Tubman, lido pela Monique Evely, tá bom? Quem quiser ouvir, pode ouvir o História de Ninar inteiro. Segunda temporada tá vindo aí, hein? Olha aí. Ainda bem. E temos também aqui nossa segunda convidada da noite, ou do dia, dependendo de quando você estiver ouvindo esse programa, a Karine Koleng. E aí, Karina, tudo bem? Olá, tudo bom? Trabalho com pesquisa de mercado. Vou ver se eu consigo trazer um pouquinho para vocês de dados do que temos hoje, né? Muito bem. A nossa pauta de hoje, reunimos esse time aqui para falar de como as marcas devem se posicionar nesses tempos de crise, né? O que elas têm que fazer? Tem que falar alguma coisa? Tem que ficar quieta? Tem que fazer campanha? Tem que ajudar? Vamos discutir isso e tentar chegar, como em todo o Braincast, numa conclusão. Mas o Merigo, não tem que falar nada, vamos colher a boa, é isso aí. Isso. Não tem que falar nada. Talvez falar não, mas fazer tem. Ah, boa. Olha, no mínimo ajudar um pouquinho, né? Isso. Não dá pra fingir que não tá vendo nada, né? Exatamente, essa é a ideia. Ó, mas antes do papo, eu quero aqui falar mais uma vez que a família B9 de Podcasts continua toda aí nesse tempo de isolamento social, produzindo conteúdo pra você ouvir da sua casa. A gente sabe que você não tá mais em trânsito, né? Não tá mais dirigindo, pegando ônibus, pegando metrô, andando de bicicleta, de patinete, mas você pode ouvir na sua casa lavando louça, né? Afinal, sua casa precisa continuar sendo limpa nesses tempos. Por favor, a louça se acumula. Terapêutico, inclusive, né? Isso, exatamente. Você pode ouvir podcast lavando louça, limpando a casa, ou como o Cristiano, fazendo um pão. Não é isso, Cris? Fazendo um pão não, fazendo um fermento natural para depois fazer o pão. Ah, tem isso, tem essa etapa antes. Essa aqui é o nível hard. O pão é moleza. Então é isso, tá? Você pode acessar podcasts.b9.com.br para conhecer todos os nossos programas, ou procurar também no seu aplicativo preferido aí por B9, que você vai achar. Queria inclusive falar que a gente criou uma página especial dentro do B9, até aproveitando a pauta de hoje, reunindo a nossa cobertura sobre as principais ações de marcas aí no combate à pandemia, o que diversas marcas estão fazendo. Você pode acessar em b9.com.br, marcas versus coronavírus, marcas vs coronavírus. Então tem uma reunião lá de toda a cobertura que o nosso time na redação, Pedro, a Soraya e o Matheus estão fazendo com as ações de marca. Acho que vale a pena acompanhar, tá bom? Vamos lá pra pauta? Qual é a palavra? Eu queria começar essa pauta trazendo a Karina, que mandou pra ela cantar uma pesquisa, né, que vocês fizeram aí, acho que você pode contar mais depois, Karina, mas tem um dado que eu vi pela Cantar Gringa, que diz que 77% das pessoas esperam que as marcas ajudem o público nesse período, né? 75% repudia que elas façam uma autopromoção, mas as pessoas querem que as marcas realmente façam alguma coisa. Isso tá também representado nesse estudo que vocês fizeram aqui no Brasil, Karina? O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que quando a gente fala de marca, hoje em dia principalmente, né, a gente não fala só de comprar e vender coisas, né? O consumidor hoje, ele tem um respaldo muito emocional em cima de marcas e tá sempre de olho no que uma marca pode construir ou não. Então, num momento de crise como esse, você levantar a mão e falar, opa, eu posso ajudar, nem que seja ajudar a melhorar o humor das pessoas dentro de casa, né? Mas trazer um consolo, um humor, e aí o humor que eu tô falando não é só a risada, né? Mas é um mood, seja de compaixão, de conexão, de rebeldia, de vamos lutar contra, vamos levantar. Eu acho que todo mundo espera hoje esse tipo de postura das marcas, principalmente as mais conhecidas,
reconhecidas. Elas têm postura para contar do produto delas, têm postura para contar do serviço, por que agora não vai ter postura para ajudar, né? Claro, também não falar ajuda se você for falar bobagem, né? Então, você tem uma postura legal, você tem uma proposta para apresentar, que não pode soar como autopromoção, porque somos seres humanos, a gente percebe quando alguém tá tentando se promover, né? Mas se for uma coisa muito genuína, é sempre bacana para o consumidor ter isso. Uma coisa que eu percebi é que várias das campanhas que estavam rolando, né, foram suspensas, assim, ou foram adaptadas para esse período, né? Eu lembro que até antes mesmo da gente se isolar, tinha uma campanha de rua do McDonald's rolando em ponto de ônibus e eles mudaram para dizer que estavam atendendo só via drive-thru. Aí outras estavam vendendo produto, por exemplo, tinha uma campanha da Fila que eu também vi no ponto de ônibus, que era para comprar tênis para você correr. Aí eles obviamente tinham acabado de estrear essa campanha e dias depois já mandaram tirar tudo porque já não fazia sentido, né? Isso impactou marcas que nem tinham se tocado, que são marcas que dependem, né, da vida, sei lá fora. Da vida lá fora, isso. A gente lá no BuzzFeed recebeu um briefing de uma marca que é o poder do toque, uma marca, sei lá, de cosméticos, ou enfim, eu como uma mãe hétero nem sei o nome desses produtos. E é isso, o poder do toque, legal, mas e aí, você tá isolado, esse meu produto é melhor consumido no bar, é a bebida da galera. E Cris, e mesmo que você possa comprar pra consumir em casa, por exemplo, se for uma marca de cerveja, o clima não colabora, né? Um clima de felicidade, de alegria, né? Estamos aqui pra... Não faz sentido, não é? Aquela coisa de encher a cara sozinho em casa, né? Isso. É meio triste, né? Então... É até um pouco deprimente, né? Acho que tem que sentir um pouco a emoção das pessoas e a gente tem que andar com o flow do mercado, né? Não é hora de você dar risada das coisas, né? A partir do momento que você olha no Face, no Insta, a galera jogando memes, aí você entende como elas já digeriram um pouco as informações. O brasileiro tem, graças a Deus, esse ponto piadista e consegue tirar o melhor de tudo, então acho que isso facilita muito para as nossas marcas nacionais. Corre um risco também que você já falou, de não só de mau gosto, como autopromoção. As marcas, na minha opinião, corretamente, nas últimas semanas, estavam, que nem o Merico falou, cautelosas. Espera aí, vamos ver o que vai acontecer. Algumas falaram mais do que outras, mas assim, rolou de cara um momento de cautela. E outra coisa que eu vejo das marcas é assim, eu falo que tá todo mundo em casa, mas não tá todo mundo em casa. Sei lá, faxineira tá pegando o busão todo dia de manhã para ir. Galera, enfim, tá em casa, isolado, é um privilégio, então também tem essa visão. É uma linha muito tênue, na verdade, né? Claro que a gente tem algumas marcas protagonistas, não preciso nem citar, mas tem marcas que estão fazendo mais que outras, saíram muito nesse lugar de pioneirismo, não só de fazer álcool em gel ou item de higiene, mas a questão do dinheiro, né? Porque o que eu tô vendo, independente de serem marcas grandes, nacionais ou internacionais, a lógica de ter que ser doação apenas de suprimentos básicos, por mais que seja um dos itens principais que os novos centros urbanos, que são as periferias do Brasil, precisam neste momento, as marcas não perguntam, né? Não tinham o costume de perguntar o que a gente queria. Geralmente criam produtos e serviços independente de ouvir ou não o consumidor. E agora a gente sente que está num caminho que, se antes eu, enquanto consumidora, corria atrás da marca para dizer, cara, para de fazer isso, faz isso aqui porque é melhor para todo mundo, agora a gente tem as marcas tentando adivinhar o que vai ser bom para todo mundo e mesmo assim não ouvindo a maioria da população brasileira, principalmente as maiorias silenciadas, para ver se a ação que está fazendo faz sentido ou não, né? Porque depende muito do território, depende muito do público da marca. Quando uma marca cria, por exemplo, uma plataforma de venda, a gente sabe que tem um público específico. Por mais que uma galera dos novos centros urbanos e a maioria dos empreendedores hoje são negros, não significa necessariamente que tem alguns certos conhecimentos técnicos digitais, neste momento que todo mundo está usando, para fazer as coisas acontecerem, sabe? Na pesquisa que a gente fez na Responsa, claro que aparece primeiro o que as marcas deveriam fazer seria doação de suprimentos, mas tem uma coisa que vai muito perto disso, que é oferecer informação em conteúdos para a galera que está em casa, de um jeito o mais leve possível, sem ser esse lugar da exaustão, sabe? É tanta live, é tanto conteúdo. Pandemia de live. Pois é. Chega de live, galera. É uma sociedade do cansaço. Isso aqui não é live não, né? Isso aqui vai ser gravado. Mas, ô Monique, eu queria que você contasse sobre esse reporte aí que a Responsa lançou. Que dados aí vocês podem destacar aqui pra gente? Pensando nesse contexto de marcas, o primeiro é que sim, quando a gente pergunta
pergunta se acredita que as marcas podem ajudar na situação da periferia no momento. 81% disseram que sim, 19% disseram que não, né? E quando a gente vai e pergunta, tá, mas como? Doação de suprimentos, como eu falei. A segunda, muito perto da primeira, vem esse lugar de oferecer informação e conteúdo. Um terceiro, se eu não me engano, é gerando empregos e oferecendo capacitação. Você sente, quando a galera começa a falar que é gerando emprego e oferecendo capacitação, que a gente também sai desse lugar do emergencial. A gente sabe que precisa comer, pagar as contas e tudo mais, só que para garantir a existência dessas pessoas, a gente precisa de geração de emprego e renda. E isso é interessante porque, assim, ninguém perguntou para a periferia se a periferia só queria comida, né? Uhum. A gente parte do pressuposto que é só comida que vai resolver o problema imediato, o discurso da fome, porque é um discurso, inclusive, arrisco a dizer, esse lugar da doação, sabe? É um discurso cristão mesmo, de tipo, eu preciso doar, e aparentemente o imaginário da sociedade brasileira, quando fala de periferia, automaticamente é miséria, pobreza. Logo, para resolver isso, não é o poder de decisão com o dinheiro na mão dessas pessoas, né? Sempre é o que a branquitude entendeu que deveria ser feito e dá a cesta básica. Só que esquece de considerar alguns pontos importantes, pensando em territórios macros de periferias. A maioria são pessoas negras, mulheres negras, sobretudo, e essa população negra tem algumas doenças mais acentuadas do que a população branca, hipertensa, anemia falciforme. Então, até nisso, a gente precisa pensar na hora da doação da cesta básica. Não pode ser qualquer alimento na hora que coloca. E isso mostra até essa questão da renda emergencial, né, que foi aprovada. Acho que até o Cris já compartilhou isso comigo uma vez, que a melhor coisa que se faz é dar dinheiro, né, na mão dessas pessoas. A gente não tá falando de dar R$1.000, 3.000, 10.000 para cada pessoa. A gente tá falando do mínimo necessário para fazer circular as coisas. Porque se a gente compra a cesta básica e compra nos grandes mercados da vida, não faz sentido. No desenvolvimento local não vai funcionar. E a gente não faz desenvolvimentos com doação apenas, né? Isso é super importante, né, Monique? Essa coisa de não adianta a gente ficar retroalimentando o que já é grande. E talvez pela primeira vez no mundo todo, as marcas vão ter que parar para ouvir o que é uma maioria, mas que é considerada minoria para um marketing. Que é olhar quem tem pouca voz e que tem menos recurso e que não chega. E agora a gente tem que fazer alguma coisa. E mostrar que estamos todos juntos para resolver o negócio de uma forma holística e para todo mundo, né? Não, e tem que ser ganha-ganha, né? Porque a gente não tinha essa mentalidade de ganha-ganha. Sempre esse lugar de, se eu colaborar com você, eu vou perder de alguma forma. Espero que neste momento... Ai, tô rindo de nervoso. Neste momento pandemia e pós, as pessoas entendam, né? Que ninguém vai sair perdendo. A gente fez um exercício, não como responsa, mas como desabafo social, que eu tenho também, que é um laboratório de tecnologias sociais aplicadas à geração de renda, comunicação e educação. A gente levantou 200 mil e tem um aplicativo It's Num, que a gente consegue fazer transferência rápida para as pessoas. Então a gente cria desafios criativos, desde mostre seu talento na música, até como você está se cuidando em casa, como você está auxiliando a família, enfim, coisas mais básicas para esse momento. As pessoas respondem e a partir disso a gente vai apoiando com dinheiro, né? Então a gente conseguiu distribuir uma média de 60 a 200 reais e a melhor parte foi que sim, 40 e poucos % das pessoas que receberam esses valores compraram imediatamente algum item alimentício ou de higiene pessoal, mas a outra metade variava de coisas que as pessoas não conseguem compreender, a não ser que viva a realidade periférica, que é desde pagar um agiota, que isso é importante, a gente não vai morrer apenas por conta do coronavírus ou por conta da fome, tem questão de saúde mental envolvida, tem violência sexual e doméstica, e tem as coisas dos vícios, por exemplo, pessoas que precisavam comprar um maço de cigarro. Não é um lugar de julgar se faz bem para o pulmão, é a necessidade que a pessoa se encontra num quarto e sala e precisa fumar para não pensar em nenhuma possibilidade de suicídio. E isso a gente não consegue pensar. E a cesta básica, geralmente, não vai itens como escova de dente, calcinha, cueca, não vai o gás. Vai cozinhar onde? Né? A água tá acabando em vários lugares, não vai a água. Então, a gente entendeu que sim, colocando dinheiro na mão das pessoas circula e tudo mais. E essa possibilidade de, pela primeira vez, mesmo em momento de crise, as pessoas podem decidir. Parece loucura que a gente tá falando aqui, né? Mas na história da humanidade, nossa galera, quando falo nossa galera, são as maiorias silenciadas, pretos, periféricos, mulheres, LGBTQI+, PCDs, não tiveram possibilidade de decidir. Não tem essa facilidade, inclusive, de lidar com dinheiro, porque a decisão nunca foi algo negociado. Mesmo nesse momento que é complexo, resolver
podemos manter o que a gente acredita. O poder de decisão não vai estar na mão das mesmas pessoas, dos mesmos grupos raciais e sociais. E eu acho que a mudança principal deveria vir daí, né? Que a gente fala de mentalidade, mindset, esses nomes em inglês que 5% dos brasileiros falam inglês fluente, mas a gente esquece desses detalhes neste momento. Agora é o momento dessa mentalidade meio que se transformar, sabe? Ou seja, vocês na prática já fizeram mais do que o Estado, né? Porque vamos lembrar que às 20 horas do dia 7 de abril, a tal da renda básica não chegou até os bolsos desses brasileiros, né? Então eu entendo o seu riso de nervoso, assim, porque dar dinheiro é também respeitar exatamente essa capacidade que o indivíduo tem de tomar sua própria decisão, né? De para onde esse dinheiro vai, assim. Acho que quando a gente decide o que doar, a gente está, de certa forma, subestimando a própria capacidade dessas pessoas, né? É isso da superioridade. Tipo, se eu te der dinheiro, você vai comprar cigarro, ou você vai comprar sei lá o quê, entendeu? Mas é isso que ela falou, cara, você é viciado, assim, eu sou viciado em café, eu paro de tomar café, e no dia seguinte, 24 horas depois de tomar café, eu quero matar uma pessoa. E quando eu tive que parar de tomar café por causa de labirintite, eu falei assim, cara, eu ganho um respeito por pessoas viciadas em qualquer outra coisa, café, açúcar, álcool, nicotina ou drogas ilícitas, que assim, é só não querer. Bicho, fica sem tomar café aí, depois a gente conversa. Mas rola isso. Eu vou ter a escolha e a cesta básica para você. Só com o que você precisa, né? Eu que sei. Que eu determinei, em cima dos meus valores e não dos seus, que você precisa. Então, isso que a Monique falou é fortíssimo, assim. Agora, ela tá rindo de nervoso, eu tô chorando de desespero, assim. Não é a cara do Brasil virar e falar assim, toma aqui renda básica, toma aqui dinheiro, é tudo essa história. Não, você tem que merecer, eu vou te ensinar a pescar, você tem que empreender, você tem que ser a quantidade de gente que ainda acha Bolsa Família um assistencialismo. E quando surgiu isso, foi assim, né? Quando surgiu a discussão no âmbito global de renda mínima universal, quando chegou no Brasil, mais ou menos a temática, a galera já começou, é que nem Bolsa Família, vai ter um monte de encostado, o povo vai começar a ter filho. Então, assim, é até difícil dialogar. Acho aquele um exemplo da pessoa que fraudou, não sei aonde, olha lá, tem que invalidar o sistema todo porque uma pessoa fraudou. Mas é isso, um cara que tem que ser sei lá o quê, mas que ganhou R$600 lá e pronto, olha aí, tá vendo? Tem que invalidar tudo. A gente tem uma mania de generalizar as coisas de tal forma, e isso é pra tudo, não é só numa situação de crise como a gente tá hoje. Eu, dentro dos meus estudos, que lida muito com uma questão emocional de marca e consumidor, eu falo muito pra cliente assim, porque tem mãe que prefere comprar um leite mais barato pro filho dela, porque ela quer gastar no perfume mais caro. E aí algumas pessoas olham pra mim com uma cara de julgamento do tipo, nossa, mas você tá escancarando isso. Gente, é um conforto emocional que as pessoas têm e que elas se posicionam em produto, em marca e por aí vai, né? O emocional tá ligado com o consumo, seja por uma necessidade básica de comer, mas também de... Minha filha quer participar, vocês perceberam. Pois faz uma pergunta pra ela. Ela é super participativa, ela adora. Muito bom. Existe uma coisa que é um conforto emocional que a gente julga do cara comprar um maço de cigarro, mas é isso que tá fazendo a noite dele não se afundar. Assim como durante um dia, não sendo em época de crise ou sendo, é um perfume ou é um creme que vai fazer uma mulher se levantar, passar o creme dela, colocar energia no dia dela, ou o perfume dela, colocar energia e falar, eu vou vencer isso aqui. Não é só uma questão consumista, é uma questão muito emocional para dia de crise ou não, para momentos de pandemia ou não. Eu tenho uma implicância com a pirâmide de Maslow, acho que nem era a intenção do Maslow quando ele fez a pirâmide lá, mas é essa interpretação de que primeiro eu vou comprar toda a comida necessária, depois, sabe, que a gente vai, tipo, enchendo um recipiente. E não é isso, cara, eu também preciso uma cervejinha de noite pra relaxar, eu também preciso de um perfume, eu também preciso, sei lá, da minha Netflix aqui. Mas tá assinando Netflix e não tem... cara, assim, somos pessoas. Aquela implicância que tem, o cara mora na periferia, mas gastou R$500 pra comprar um Nike. Tem esse julgamento, né? Mas sobre esse julgamento tem um ponto que é, o capitalismo faz isso, essa é a realidade, não tá dando certo, a gente tá vendo o que tá acontecendo, mas pensando num público que nunca teve determinadas coisas, não só esse ponto que a Karina falou de emocional, que eu concordo muito, e o emocional leva pra autoestima, e a autoestima que deixa a gente em movimento para fazer as coisas, então é super necessário entender esse lado, mas tem um ponto que é, eu, por exemplo, sei lá, eu sou moradora do Nordeste Amarelo em Salvador, nunca tive acesso a determinadas marcas, automaticamente, por não ter também
educação financeira, eu vou gastar sim no Nike. Mas esse lugar da emoção é muito a dívida de experiência, né? A gente não teve a experiência, a gente não experimentou para decidir se é bom ou ruim, se é legal ou não, se é consumismo ou realização pessoal, tanto faz. A gente julga sem entender essa dívida de experiência, mas também não quer garantir que outras pessoas passem por essa experiência, né? As pessoas acreditam que é só um grupo seleto que pode experienciar as coisas. Tipo os veganos. Eu não sei se vocês são veganos. Eu não como muita carne, mas eu não sou vegetariana, nem vegana, enfim. Mas tem uma coisa que carne em prato de quebrada, na periferia, quando a família faz churrasco para comemorar, significa riqueza. Então até o discurso que a gente vai chegando para determinados públicos, tudo bem, comer carne prejudica isso. Compreensível, eu entendo. Mas nesse momento de mostrar riqueza por uma dívida de experiência que nunca teve, tá tudo bem, gente. Deixa a pessoa experienciar e depois decidir se vai ser comer carne ou não vai comer carne. A gente falou um pouco disso naquele episódio sobre minimalismo, lembra, Cris? Tem o documentário da Netflix, que são 2 moleques brancos com seus MacBooks. E a gente fez todo um episódio falando sobre isso, sobre minimalismo. E a conclusão é essa, né? Só pode ser minimalista quem já teve tudo, né? Quem sente que já teve as coisas e pode começar... Quem concentrou, né? Quem concentrou bem o dinheiro. Isso. Fica um discurso bem elitista, né? Você fala, não, se livre das coisas, tenha menos coisas, não compre o computador da última geração, porque você não precisa, só que é isso, né? Enfim, mas quem queria falar, né? Antes de fazer uma pergunta, era você quem? Não, eu já esqueci já. Tá parecendo a Nina, minha filha, que ela fala, papai, quero falar uma coisa. Falando, peraí, só um minutinho. Aí quando eu chamo ela, já esqueci. Mas é que a Nina é uma criança de 80 anos, né? Isso. Não, já lembrei o que eu ia perguntar. Porque a gente estava falando sobre essa importância do dinheiro representar a autonomia de decisão dessas pessoas, né? Dito isso, né, diante desse cenário, assim, o que resta para as marcas fazerem? Eu não sou nenhuma cantar, mas como, por enquanto, o head de conteúdo do site Jovem BuzzFeed, a gente fez entre 1 mês e 2 semanas atrás uma pesquisa com os nossos leitores do site sobre como elas estavam lidando com isso e tal. Claramente uma mensagem assim, queremos nos informar sobre o coronavírus, queremos saber dos desenvolvimentos e tal, mas também não queremos só isso. E eu tô vendo no dia a dia lá, olhando meus dashboards, que isso é verdade. Tipo, a gente de 1 mês pra cá triplicou o acesso ao BuzzFeed.com no Brasil, os nossos vídeos estão bombando e a gente fala de coronavírus, mas a gente fala de outras coisas, cavalo de roupinha, abelha de shortinho, essa semana teve o pintinho de chapeuzinho, e as pessoas estão querendo uma diversão. Então, alguém falou no início do programa aqui que às vezes a função da marca é simplesmente entreter, é simplesmente, cara, me dá motivos para esquecer, sabendo o que está acontecendo. Então não é ser bobo alegre, não é falar tudo bem assim, ó, sabemos que estamos num momento que nunca foi vivido na história. Tem um monte de marca liberando curso grátis, degustação grátis, não sei o quê. E às vezes é um negócio tão simples, porque claramente as pessoas estão buscando esse tipo de coisa, estão buscando distração. Tem amigos que viraram pra mim e falaram assim, já fiz todos os testes do BuzzFeed, por favor, faz mais, porque acabou. 10 anos de quiz eu já fiz todos. Então, isso é uma coisa que qualquer marca, independente do segmento, independente se tá ligado mais ao consumo, se é banco, se é bem de consumo, o que é, consegue fazer. Algumas já estão fazendo, por exemplo, artistas que patrocinam e tal. Eu acho que logo de cara é um jeito de se mostrar presente, se mostrar preocupado, não sendo oportunista. E outra coisa também, eu prego muito isso de mostrar até uma certa fragilidade, de falar assim, não sabemos o que vai acontecer, não tô aqui te trazendo respostas, tamo junto e tá aqui, te liberei 1 mês grátis desse serviço aqui, trouxe aqui esse artista pra cantar pra você. Tem algumas marcas fazendo isso. O Cris falou dessas marcas que estão liberando coisas, né? Tem desde a Lego, que doou 50 milhões de dólares, né, pro seu braço, que é a Lego Foundation, né, para diversas iniciativas dedicadas a crianças durante essa crise. E eu vi hoje a Ubisoft liberou 1 mês grátis para você jogar Just Dance. São iniciativas que eu acho que, que vai adiantar pro mundo em geral eu liberar 1 mês grátis do meu joguinho de videogame, mas... Puta, cara, vai. Vai, então. Então tem isso. Então, era isso que eu ia falar, que a gente tem que tomar muito cuidado, e a gente, quando eu falo, é o mundo todo. O primeiro poder que precisa liberar dinheiro pra gente
frente e dar subsídio é o poder político, né? São eles que têm que, nesse momento, decidir o que fazer para ajudar a economia mundial, não é só a economia do Brasil. Então, acho que as marcas têm que ter um pouco de cuidado também com essa história de doação demais. Uma coisa é você doar um serviço, você trazer humor, você mudar o dia da pessoa, mas tomar uma postura de toda hora eu vou doar dinheiro, vou doar produto, também se põe num lugar perigoso onde daqui a pouco todo mundo tá falando, peraí, mas agora parou de doar? Por quê? A gente tá num momento muito importante como sociedade global, que é de ensinar o valor real das coisas para todo mundo, né? Então, assim, de repente, as 8 a 10 horas de trabalho já não são tão importantes e o home office tá super bem feito. De repente, o meu mega carro não tá mais sendo exposto na rua e tá tudo bem. Taxas estão baixando e por aí vai. A gente tá no momento onde as marcas podem ser professoras do que realmente importa. De como uma educação, um companheirismo, uma solidariedade, até mesmo uma aventura. Do tipo, sejamos guerreiros juntos, vamos batalhar juntos. Ou uma liderança. E aí eu tô puxando um pouco a sardinha aqui para um estudo da Kantar, que é de arquétipos, né? De Jung, porque os seres humanos são trabalhados em arquétipos. Então nós temos as pessoas que têm, por princípio, ser líderes e lideram inovações, assim como a gente tem muitas pessoas carinhosas que apaziguam tudo e abraçam todo mundo, sabe? Então agora é a hora das marcas entenderem a sua personalidade e colocar isso um pouco pra fora, sabe? E ensinar pra todo mundo. Eu tenho visto algumas campanhas que vão pra esse lado de tamo junto, vamos superar essa. Aliás, não pode ser junto, né? Tem que ser estamos separados. Vamos... Cada um na sua, por favor. Mas você não acha que é um momento que pede ações práticas, né? Eu cito como exemplo até o Magazine Luiza, né? Que eu acho que tem sido uma marca que está liderando esse movimento, enquanto tem outras várias que estão derrapando aí, algumas até dizendo, não, vai ter que morrer um monte de gente mesmo, sinto muito, mas você vê a Magazine Luiza que vai pagar salário para os funcionários e bônus, mesmo trabalhando de casa, já garantiu que não vai demitir, tá fazendo um programa pros pequenos empreendedores, enfim. Eles têm uma série de ações práticas mesmo, que não é só na falação, no blá blá blá, e que acho que acabam sendo bem importantes. Fazer a sua campanha só, talvez possa soar oportunista, não? Todo mundo tem um lugar ao sol. Tem pessoas que se conectam com uma questão mais de liderança e aí uma marca que tem um propósito de ser líder e trazer toda essa postura de não, eu tô bancando todo mundo e vou correr atrás e vou ajudar todo mundo. Essa forma de lidar tem o seu lugar ao sol. A 2 metros de distância também tem o outro, que é o cara que falou, eu tô parando a minha máquina, vou deixar de fazer a minha produção comum para fazer o álcool em gel e doar nos hospitais públicos. E aí essa ação é mais carinhosa, é mais cuidadosa, é mais, sabe, aí também tem o seu lugar ao sol, e também tem aquela de juntos, e aí é só um discurso verbal e emocional de estamos tudo junto, e genuinamente eu não faço a menor ideia do que vai acontecer, mas a gente se suporta, e também tem o seu lugar ao sol, puxando um pouquinho de psicologia mesmo, o ser humano ele tem formas diferentes de lidar, nós não somos uma caixinha igual todo mundo, né? Você, por exemplo, vai perceber comunicações que talvez eu não perceba. É importante ter uma marca que trabalhe numa questão mais guerreira de vamos vencer essa e uma outra mais divertida, do tipo, daqui a um ano a gente vai ver tudo isso e vai dar gargalhada, posta aí os memes que são da realidade, sabe? Não necessariamente a gente precisa ter o super propósito da liderança de enfrentar todas as barreiras. Tem gente que precisa só de um abraço, tem gente que precisa só de uma conexão melhor para poder falar com os amigos, tem gente que não precisa nem ouvir que a sua marca está fazendo campanha, mas quando ela conseguir fazer uma chamada aqui de vídeo, a chamada não cortar. Tem marca que precisa falar, tem marca que não precisa falar, e cada um vai saber qual é o seu público. Assim como a gente não é feito de uma coisa só, e portanto a gente tem vários botões para serem apertados, e tem horas em que a gente vai se emocionar com uma mensagem mais singela, tem horas em que a gente vai se sensibilizar com uma ação mais concreta, isso de um lado, e do outro, eu acho que tem uma discussão necessária dentro das marcas delas finalmente estarem sendo forçadas a discutir quem elas são, o que elas são, quais são de fato os valores importantes para ela. O que elas são de verdade, não assim, somos o amigo daquele mundo. Tanto que empresas com dono são empresas que estão derrapando por um lado e mandando muito bem por outro, né? Porque a empresa acaba sendo a representação simbólica de valores de uma pessoa. Pode falar desde o dono da hamburgueria, cujo nome não vamos falar,
até a Luísa Trajano, que personificam a Magazine Luiza e está à frente, né, dessas decisões que a empresa está abraçando. E tem várias ações. Talvez uma que me chama bastante atenção são as ações internas, né? De, desde o início, garantir que ia ter um mínimo de tempo para não demitir ninguém, para pagar os salários, né? Que muitas das empresas que, no primeiro momento da crise, já falaram, não tem como, vou ter que demitir todo mundo, enfim. Essa foi uma das ações que a Luiza encabeçou. Criou um site, inclusive, convocando mais empresas a não demitirem nessa quarentena. E ela fez isso como um exemplo para tentar sensibilizar outros empresários a fazerem o mesmo. A gente aprende lá nas universidades, nos cursos aí, que lá nos idos da virada do século XIX para o XX, sei lá quando, o Henry Ford deu um aumento para os funcionários terem dinheiro para comprar os próprios produtos da Ford, e é aplaudido, olha que legal. E é isso que o Mirico falou, primeira oportunidade, não, cortar os custos, manda embora. Então assim, eu acho que é um jeito do Magazine Luiza, da Luiza Trajano, defender até o próprio negócio. Se tiver todo mundo desempregado, ninguém vai comprar nada, ninguém vai consumir. Então assim, ela, beleza, eu vou diminuir aqui meu caixa, eu vou dar um jeito aqui, mas tem muita empresa, não, vou mandar embora. Assim, nos Estados Unidos, semana passada teve 6 milhões de pedidos de seguro-desemprego um mês. Isso. E esse é um dos maiores, né, Monique, na pesquisa aqui no Report da Responsa, que o maior medo das pessoas é justamente perder o emprego, né? Não, total, né? Porque tem uma questão de a busca pela humanidade, né? Disseram que era carteira de trabalho e ter nome limpo. Então, neste momento, a primeira preocupação é isso. A pessoa já não tem muito dinheiro, aí perde tudo que tinha, automaticamente perde a humanidade. E é importante a gente pontuar desse jeito. Não é só dinheiro por dinheiro, não é só emprego por emprego. É uma questão de humanidade para a existência dessas pessoas. Por isso que muitos surtam. E quando vocês falaram aí das marcas, e a Karina pontuou muito bem, são iniciativas complementares, né? Mas tem uma coisa muito legal que eu tô sentindo acontecer, que é pela primeira vez as marcas param de olhar as pessoas apenas como consumidores, sabe? De números, target e tudo mais. E sim como cidadãos que, se a gente olhasse um pouco antes, a gente iria ver que já tínhamos alguns sinais e evidências que a gente ia chegar nesse momento. Não desse jeito, claro, mas ia colapsar em algum momento. Então, se as marcas agora estão olhando as pessoas como cidadão, que tem demandas culturais, sociais, etc., e por acaso, em algum momento, pode ser consumidor da marca, já é um passo interessante. E tem uma outra coisa, pensando nas iniciativas das marcas, a gente estava muito caminhando nesse lugar de, digamos, estratégia de experiência. A gente ia criar experiência para o usuário. E a gente vendo não só a pesquisa da Responsa, mas outras, com o aumento do medo e o aumento da ansiedade, nessa primeira onda do coronavírus, as pessoas não estão muito preocupadas com a experiência do usuário ou experiência do consumidor, e sim com a sobrevivência, né? A gente volta um pouco, que antes era só sobrevivência, aí o mundo diz que é só experiência, e agora a gente retorna para casa para entender que neste momento de primeira onda de coronavírus, pânico e tudo mais, a gente volta para sobrevivência, e as marcas que estão dialogando mais nesse caráter de sobrevivência e apontando algum futuro promissor, são as marcas que já estão sendo lembradas pelas pessoas. Vai ser a melhor experiência digital para você, tipo, tanto faz. Eu quero saber como a gente vai continuar vivo, né? Então tem esse lugar que vem muito do que a gente conversou aqui, que é pegar pela emoção as pessoas. E isso de entreter é interessante, porque é aquele papo que a gente teve aqui de saúde mental, né? Se a gente está dizendo que o Brasil já era considerado o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, agora piorou. Então, se as marcas têm essa possibilidade de fazer ações que acalmem e desacelerem a ansiedade e tente sair desse lugar do medo, super válido, super faz sentido, e a gente vai estar salvando vidas pelo lugar do equilíbrio mental. Pensando na pesquisa também, essa percepção de, digamos, comunidade, talvez seja esse termo, comunidade, coletivo, solidariedade, sempre foi algo muito espontâneo nos territórios periféricos, e agora é meio que compulsório para outras pessoas que não estavam acostumadas a entender cooperação, solidariedade, economia circular, a lógica de fazer rodar desenvolvimento local, enfim. Então a periferia, de certa forma, para esse, entre muitas aspas, esse novo mundo, a periferia já estava preparada com essas ditas tendências, que na verdade são hábitos e costumes que desde sempre, desde que eu sou pirralha, mas pensando na geração de minha avó, mas sempre existiu, porque é muito
muito... Eu não sei qual é a palavra certa, talvez seja perverso, né? A gente colocar práticas e costumes periféricos, pretos, feministas, etc., nesse lugar de tudo é tendência agora. Não é tendência. A gente sempre esteve em movimento avisando. Tivemos sinais, tivemos evidências, tivemos a queda de reputação das empresas. Só ver o caso do Facebook, do Uber. Tivemos ano passado, 2019, maiores manifestações e protestos. Chile, Brasil, Hong Kong, Egito, todos os lugares. Então, assim, a gente estava dando sinais. Só que a diferença é que qual a voz e qual a decisão é válida, né? E quando a Karina fala que as marcas não vão poder sair nessa loucura também do ano tudo, porque até para uma empresa funcionar precisa de dinheiro para pagar funcionários e tudo mais, mas tem uma coisa, pensando em crise de reputação de empresas, governos, neste momento as pessoas estão transferindo a responsabilidade dos governos para as marcas, né? Nesse lugar, não confio em ninguém, talvez a única saída seja a empresa X fazer alguma coisa por nós, independente de ser Brasil ou não, qualquer lugar do mundo. O governo que tá não vai funcionar. Então essa exigência das marcas terem que suprir políticas públicas é bastante complexo, mas é compreensível por conta de confiança. Sim, apesar, pelo que eu vi recentemente numa pesquisa aí, que o Brasil é o único país que o governo caiu em avaliação diante da crise do coronavírus, porque em todos os outros países, por pior que seja, eles tomaram algumas medidas que fizeram as pessoas confiar um pouco mais no governo, mas aqui no Brasil aconteceu justamente o contrário. Tem a história de que presidentes em períodos de guerra se reelegem, por isso todo presidente americano tenta arrumar uma guerrinha. Isso. Mas a Monique falou um negócio que a gente tá vendo também na interação com o nosso público e tal, que é o que eu tô chamando de a preocupação com o hiperlocal, né? Eu sempre tinha esse negócio, aldeia global, conexão com o mundo, mesmo antes de rede social. E agora eu tô preocupado literalmente com o meu condomínio. Se alguém tá usando o mesmo elevador, se o meu porteiro tá usando máscara, sabe? A escola, e aí? Tem pai... Porque, né, esse mundo que vivemos, que virou e falou assim, não, já que não tem aula, eu não vou pagar a mensalidade. E aí os outros pais, não, peraí, a escola precisa continuar vivendo, vamos dar um jeito, vamos continuar pagando. Então, a gente tá se voltando pra família próxima, e tem família que tá, não, a gente se juntou todo mundo numa casa, a gente vai ficar isolado junto numa casa, então tá essa preocupação, como há muito tempo não tinha, ou enfim, aí deixa pros historiadores dizerem. A Monique colocou uma coisa muito bacana, que é assim, e aí eu digo que não é quem não conhece, porque acho que todo mundo conhece, mas tem muita gente que ignora, na verdade. Mas as pessoas vão ter que parar de ignorar esse sentimento da comunidade, esse sentimento de cooperação. Porque que é conhecido de todo mundo é conhecido. Só que tem pessoas que torcem o nariz e falam, nossa, mas como é que você mora colado no seu vizinho? Tá, uma porque eu não tenho outra opção. E outra porque, assim, eu não vejo problema nenhum com isso. A gente se ajuda. E parecia uma coisa que virava até meio elitista quando você fala assim, não, eu quero distância, né? Não tô aqui pra me juntar com um monte de gente. Então, às vezes a gente mora num condomínio onde as pessoas não sabem nem quem é que mora na frente, né? E pega o elevador junto com você. E agora todo mundo tem que saber. Então, é um monte de condomínio que tem o telefone das pessoas falando, você precisa de alguma coisa? Me liga, ou eu tô fazendo comida em casa, manda um WhatsApp que eu mando pra você. Então assim, esse ponto da Monique é do tipo, ou a gente aprende isso, ou a gente aprende isso, é assim ou sim. Pessoas que estão se encontrando pela primeira vez, né? Estão encontrando e se preocupando, que é pro lado de cá da Marginal Tietê, é uma coisa meio inédita. Tomara que as pessoas não tenham novamente um negócio chamado amnésia histórica, né? Porque assim, pegando a história da humanidade, as pessoas têm assuntos que nem querem falar, ou é coisa da nossa cabeça, ou é coisa de militante, ou é coisa de ativista, né? Eu espero muito que depois de tudo isso as pessoas realmente entendam, porque foi uma ruptura muito grande, só que também eu sinto que por mais que tenha sido impactante, está sendo impactante quanto sociedade, ainda está mexendo com o indivíduo, sabe? Não é estrutural ainda. Por exemplo, as pessoas estão verbalizando o afeto. Antes era, tudo bem. Ninguém nunca perguntou de verdade se tá tudo bem. Nossa, muito isso. A gente tá gargalhado, e aí, tudo bem? É isso mesmo. Ninguém tá nem aí se você tá bem ou não. E agora é uma preocupação e a gente tá verbalizando esses afetos, verbalizando esses cuidados, mas muito no lugar ainda de uma transformação individual que a gente espera que no futuro muito próximo seja de estrutura de sociedade, sabe? Porque por enquanto é muito
minha família, meus amigos, que bom o máximo dos vizinhos, mas essa preocupação de, eu estou segura do meu apartamento, mas eu sei que outras pessoas que moram relativamente perto não estão. E o que é que eu faço com isso? E o que é que eu faço com isso não significa necessariamente que a gente tem que ir pra rua, fazer doações, fazer movimentos, enfim. Mas é muito um processo a longo prazo, de práticas da gente, enquanto estrutura. O que é que eu fazia antes que estava colaborando para chegar num colapso como esse de exaustão e sociedade do desempenho? Como é que a gente começa a fazer movimentos a partir de já, que a gente consiga movimentar uma estrutura da sociedade e não ser só um sentimento individual, porque isso que é o preocupante, de eu sentir, beleza, passou, vou pra rua, resolvido, corta, Carnaval de Salvador 2021. Isso, e volta como era antes. Porque essa amnésia histórica, ela se manifestou depois de grandes tragédias históricas, até em relação à pandemia da gripe espanhola, etc. Assim, algumas sensações foram provocadas ali que pareciam apontar para uma mudança estrutural, mas que depois voltou para a mesma lógica. Gente, a crise de 2008 totalmente causada pelo sistema financeiro. Em vez de as pessoas se voltarem contra o sistema financeiro, nunca teve tão alta. Vou investir na bolsa, vou empreender, vou fazer não sei o que, sei lá. É recente isso. Estamos nessa que estamos hoje como consequência de 2008, endurecimento de nacionalismo pelo mundo inteiro. Em 2008 era para ter pintado uma rede de sustentação social. Não, eu vou te ajudar porque olha aí, todo mundo se deu mal junto. E não, o que aconteceu foi o contrário. Entendi. É cada um por si, saquei. O governo ajudou as empresas, não me ajudou, ou seja, o problema é do governo, vou me voltar contra o governo, vou me voltar contra todas as outras pessoas e só vou ver o meu lado. Eu tô admirando o otimismo da Monique aqui, eu queria estar na mesma vibe que ela, eu tô desgraçado da cabeça. Não, mas hoje é um dia bom pra mim, que talvez se fosse amanhã essa nossa conversa, eu estaria péssima e falando já era, não acredito na humanidade, vou desistir. É dia ímpar é o dia bom, dia par, eu tô nessa. Eu falei no começo sobre as marcas que interromperam suas campanhas, né? Porque muitos produtos continuam tendo uma grande utilidade, mas outros tantos deixam de ser importantes, né? Ou assim, nunca tiveram importância, mas agora quando a gente precisa sobreviver, menos ainda, né? Uma notícia que me chamou a atenção foi a Coca-Cola, né? Porque as pessoas continuam consumindo, né? Obviamente, Coca-Cola estão indo no supermercado ou estão pedindo para entregar em casa, né? Muita gente gosta e continua comprando. Só que uma decisão que eles tomaram foi de interromper todas as campanhas globalmente, porque aquilo que eu falei de não fazer mais sentido o discurso, né? A marca chegou à conclusão, até óbvia, de que não é consistente com o que o mundo está enfrentando hoje você continuar vendendo essa ideia de abra a felicidade, enfim, sei lá, quais outras coisas felizes as pessoas fazem enquanto tomam refrigerante. Mas aí na dúvida faça que nem a Coca-Cola, na dúvida suspende, dá aquela segurada. Eu que trabalho em veículo que vive de publicidade, me lasquei, mas, cara, é isso, assim. O que faz sentido continuar anunciando? Tinha uma campanha que ia rolar aqui no B9 que precisavam ir até a loja consumir, então foi suspenso, porque não faz sentido, né? Não é um momento de... É um momento de incentivar o consumo também, mesmo que seja de coisas úteis ou coisas inúteis, assim. Eu não vou virar pra você, gaste o seu dinheiro. A frase do momento é viver um dia após o outro, assim. Semana que vem, talvez, você entenda melhor a situação, você venha com uma ideia de comunicação melhor, as pessoas entendam, haja uma mudança, não sei. E outra coisa, começa pequeno, não vai fazer uma campanha em rede nacional de televisão falando assim, faz um post no seu Instagram e vê a reação das pessoas, e se ninguém gostar, você apaga. Pô, uma coisa que rolou de polêmica, Cris, eu falei do McDonald's, a própria Coca-Cola também fez, as marcas começaram a fazer a mudança do logo, né? Então o M do McDonald's se separou, Coca-Cola também ficou separada, o Mercado Livre mudou, elas mãozinhas separadas, e isso que no primeiro momento, legal, né? É simpático, ele tá promovendo a ideia do isolamento social. Em seguida, num segundo momento, as pessoas já começaram, e daí, o McDonald's? Vocês trilhardários vão separar os M's e tá tudo bem, é isso daí. O que vocês vão fazer em relação às pessoas que continuam trabalhando nos restaurantes, tudo uma perto da outra? Vai ter algum benefício? Enfim. Eu li um artigo, eu não vou lembrar onde, mas foi em inglês, que conecta muito com o que a gente falou até agora, com o que a Karina falou das pesquisas, com a visão da Monique. Eu lembrei desse artigo enquanto elas falavam, que o cara essencialmente falava assim, o marketing é mais do que a propaganda, e de alguns anos pra cá tem muito marqueteiro, tanto de agência quanto de cliente, que acha que a comunicação, né, a mensagem publicada é o único jeito de falar da marca. E aí ele cita exemplo, sei lá, como aquele supermercado na Dinamarca que falou 1 por
por 10, 2 por 1000 de álcool gel, assim. Todo o resto da cadeia do marketing, você pode ajudar as pessoas, você pode melhorar a sua marca sem mudar o logo. E essas histórias que você falou, pra mim foram claramente isso de que não aconteceu, precisamos fazer alguma coisa, não podemos ficar calados. E assim, acabou sendo de mau gosto. Porque é isso, como é que eu, McDonald's, vou participar desse momento de um jeito positivo? Não é só a comunicação. Não trabalho no McDonald's, talvez eles tenham feito, porque aí também vem outra crítica que eu faço às marcas que eu chamei de marcas biscoiteiras, né? Que elas fazem as coisas e ficam, olha gente, olha que legal, olha o que eu fiz e tal. E aí as marcas que fazem as coisas que importam, e a gente já citou várias aqui, ficam na delas, ninguém fica sabendo e não são citadas em Braincast. Então, às vezes eu vejo iniciativas boas, mas aí as pessoas batem uma palma de um jeito, sabe, desproporcional, que assim, olha a marca salvando o mundo mais uma vez. Como minha avó já diria, não faz mais do que obrigação. Exato. Não quer ajudar, não atrapalha. É isso. E tem isso, né? Porque as pessoas sabem também se tá sendo genuíno ou não. É tipo os bancos, quando os bancos doam, sei lá, 5 milhões. E a galera, tá bom, mas o lucro foi de não sei quanto. O lucro é absurdo, as empresas concentram renda, e aí colocar 5 milhões ou 1 milhão ou tanto faz, sempre vai gerar questionamento na internet, porque a galera tá ligada, tá acompanhando, tipo, tanto faz se você tá colocando esse dinheiro, é o mínimo que eu gastei também com vocês, né? Isso, é. Alguém falou em algum momento que as marcas vão ter que se conectar, vão ter que mostrar quem elas são de verdade, né? E é isso, num momento como esse, não vai adiantar fazer uma comunicação que não conecta com o propósito dela. Então, assim, muito respeitoso da Coca, principalmente porque um dos grandes claims da marca é vamos nos juntar à mesa, sendo que agora a gente não pode juntar à mesa e tem gente que não vai ter nem mesa pra juntar. E essa coisa, ser real com o seu propósito, vai fazer muita diferença num momento como esse. Quanto maior a marca, mais elas estiveram apoiadas em usar celebridade, né? Está aqui essa pessoa super famosa, você vai reconhecer essa pessoa imediatamente, você vai conectar a minha marca de um jeito positivo. E a gente, por um lado, tá vendo que a gente tá vivendo, sei lá, vou chamar de a era dos especialistas, tá aí o Átila e a Marina assim, cara, eu estudei esse negócio, eu sei como funciona, as lives deles fazendo sucesso, ele no Roda Viva, o próprio Drauzio Varela, o Dr. Áuzio, médicos e pesquisadores pelo mundo sendo valorizados, e trabalhadores do sistema médico e de limpeza, e entregador de delivery sendo super valorizado, e aí do outro lado as celebridades completamente sem noção, por exemplo, há dinheiro, não, vou fazer um clipe cantando Imagine, acho que foi o Pedro Straza mandou o link, celebridades brasileiras, gente, estou tendo que limpar o meu próprio chão, olha como eu sou gente que nem vocês, e o público assim, cara, não, e aí a marca vira e fala assim, eu não vou chamar uma celebridade agora e tá arriscada a ficar pior na fita do que eu tava antes, esse novo papel das celebridades, vamos chamar assim, porque a gente já desde, sei lá, 10 anos pra cá, a gente vive um tipo de celebridade que são, por que essa pessoa é famosa? Ah, porque ela é famosa, é encarnada nas Kardashians, mas que não são as únicas. O Instagram tá cheio de gente que é famoso porque é famoso. Do mesmo jeito que as pessoas estão reavaliando as marcas, e as marcas estão entendendo seus propósitos, as pessoas vão olhar e falar assim, tá, entendi, essa pessoa na real não me servia pra nada, e ela tá completamente desconectada da minha realidade. Celebridades e influenciadores estão, não todos, né, mas muitos estão patinando aí nessa crise sem saber o que fazer, inclusive nessa relação marcas com as celebridades. Teve esse fim de semana essa live, né, que foi feita com uma dupla sertaneja, que eu não lembro qual que é, patrocinada por uma marca de cerveja, que eu acho que foi a Brahma. Ah, legal, vamos fazer aqui a live pra entreter vocês pra ficar em casa. Aí o público percebeu que tinha uma aglomeração de gente, né, tinha garçom servindo coisa, tinha um monte de gente trabalhando nos bastidores pra fazer aquela live acontecer, dizendo, gente, isso é um desserviço, né? Vocês vieram com um discurso de que, vamos fazer essa live pra entreter a galera em casa, mas no fim das contas só tá usando mesmo como uma ferramenta de marketing, né? Porque não tomaram os cuidados básicos. Então, mas aí que tá o problema dessa história específica. Eu conheço gente que não só trabalha na agência, como gente que trabalha em outra agência onde chegou essa proposta e os caras acabaram não fechando. A agência ouviu assim, a gente vai fazer um live aqui da nossa casa, vai ser legal, vai ter doação. Foi legal, teve doação, quebrou recorde de animal. Então, assim, os funcionários da agência estavam de casa. Olha o que eu tô fazendo, tô defendendo a agência aqui. Mas beleza, que bom, chegamos. Histórico. Tô concordando com o Rodrigo Maia, então tá tudo certo. A dupla sertaneja que resolveu montar aquela estrutura e fazer, virou e falou assim, tô com isso aqui, vamos fazer, você, não sei qual foi a contrapartida, mas sei lá, você doa não sei quantos milhões, e aí a gente faz, você dá a conexão de internet, não sei o que foi. Mas assim, a agência tava vencida, e na velocidade vamos fazer, manda aí a lista de pessoas, vamos mandar um médico sanitarista investigar, não, animal, faz aí. E os caras da equipe da dupla, sei lá, acho que nem pararam pra pensar, devem ter falado, não, os caras vão estar de máscara, porque de novo, a gente foi no supermercado aqui na
frente da minha casa, tá tudo normal, as pessoas estão, sabe, tem um acrílico entre o caixa e a pessoa, tá tudo normal. Então, provavelmente a dupla sertaneja falou assim, não, pega nada, não tem ninguém doente aqui não. Tem um monte de influenciadores no Instagram com um monte de marca que são patrocinadoras e tudo, e que também passaram vários desses últimos dias aí falando bobagem, né? O social media lá que achou que ia só ficar em casa usando a hashtag Fica em Casa, no fim das contas precisa acordar pra apagar um fogo como esse. Que é uma pena, né? Porque esses influenciadores, eles poderiam ter um papel importante nesse momento, porque acho que eles construíram em volta deles comunidades que de fato dão ouvidos para essas pessoas, e acho que de certa forma até agora essa capacidade foi desperdiçada, né? Eu acho que eles ainda vão cumprir algum papel positivo, sabe? Nesse sentido ainda tem esse otimismo aí, que também pode acabar amanhã. Eu acho que é um bom momento para as marcas discutirem de fato quem elas são. Como a Karina falou, né? Nesse momento ficou bastante claro que muitas empresas que achavam que sabiam qual era o seu propósito estão descobrindo que não sabem. É uma frase vazia que eles colocaram num PowerPoint, que não significa nada e que não consegue se traduzir em coisas concretas num momento crítico como esse. E talvez elas descubram que o propósito delas é bem funcional. É assim, eu limpo o chão. É o lugar da utilidade, né? Talvez seja isso. Pra alguma coisa, ainda mais neste momento. Muito bem. Vamos pro Qual é a Boa, então? Qual é a boa? Quem quer começar aí? Eu terminei de assistir uma série que por enquanto só tá na Netflix, que é Madame C.J. Walker, que é a história da primeira afro-americana, né, milionária. Ah, sim. Tem um episódio Histórias de Ninar pra Garotas Rebeldes sobre ela também. Tá vendo? Eu ouvi todos os episódios. Já fazendo um jabá aqui. Então, é uma história interessante, claro, várias questões, considerando que é produção americana, então a gente precisa assistir atentamente, mas é interessante para ter alguns outros tipos de referências na lógica empreendedora, né? E ter um livro bem curtinho, ainda mais neste momento, que não é de pânico, mas é para pensar, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak. E ele tem uma parte do livro, que eu vou arriscar aqui falar o que eu lembro, que eu acho muito lindo, que é Por que nos causa desconforto a sensação de estar caindo, né? E ele fala que a gente já estava caindo, já estava despencando, mas é hora da gente aproveitar a nossa capacidade crítica, a nossa capacidade criativa para construir paraquedas coloridos. Então, pensando neste momento, eu acho que seria legal a gente construir paraquedas coloridos, porque a gente já está caindo. Meu Deus. É nessa good vibe que eu vou entrar com o meu Qual é a Boa, então. Vai lá. Eu tenho dois Qual é a Boa. Um é sério e o outro não é. O sério é um livrinho também do nosso querido Yuval. Na verdade, ele é um ensaio que ele escreveu pra Time e que virou um e-book que tá grátis na Amazon. Chama-se Na Batalha contra o Coronavírus Faltam Líderes à Humanidade. Já tá dublado? Já tá em português. Olha aí, tô vendo aqui. Já comprei por R$0. R$0. E me deu um nó na cabeça porque, assim como diz o senso comum, né, eu também acho que a merda na qual a gente chegou tem a ver com a globalização da economia, né? Ou seja, a própria globalização é que é responsável pela velocidade com que a gente transformou essa epidemia em pandemia. Então o senso comum diria que a solução seria o isolamento, a desglobalização. Eu que não sou Yuval Harari, defendo isso, provando que ele tá certo. Exato, eu sou Harari, joga areia nisso, né? Falando que, na verdade, a saída tá justamente na cooperação globalizada e não no isolamento, e, enfim, é um nó na cabeça legal pra gente compreender. Tem relação com outro artigo que eu não esqueci onde eu li, acho que foi no El País, que falava sobre a tentativa que os governos estão fazendo de escrever uma constituição única para o mundo. Tratar a soma de todas as nações como se fosse um governo só. Eu li no El País hoje o cara falando que é o capítulo final da queda da hegemonia dos Estados Unidos, que não foi invenção do Trump. O Trump, na opinião dele, é mais consequência do que causa. E assim, na hora que o Trump vira e fala, não, as máscaras são minhas, vocês que lutem aí, acabou. Os Estados Unidos não é mais o líder do mundo, então essa constituição global, os Estados Unidos não estaria, o resto do mundo vai falar, beleza,
casa, bicho. Se isola aí, problema seu. É verdade. O qual é a boa mais leve é o Better Call Saul, a melhor série de todos os tempos. Leve? Tem coragem? Chupa essa, Breaking Bad. Pô, é leve. Eu acabei de chegar na 5ª temporada, terminei a 4ª ontem. Pra quem tá vivendo o apocalipse, meu, até que é leve. E a 5ª parece que é incrível, né? Conta aí, sem spoilers, por favor. A 5ª tá sensacional. Eles já começaram a se aproximar de Breaking Bad, né? Então, não vou falar muito, mas acho que é uma 5ª temporada boa. Ela justifica você que ainda não assistiu Better Call Saul a começar a assistir a primeira agora. Faço coro a essa recomendação aí. Vou também dar 2 qual é a boa rapidamente aqui. Eu recomendei alguns braincasts atrás mais um joguinho, né, de videogame pra quem tá preso com criança em casa. Recomendei o Rayman Legends. Muita gente me marcou no Twitter que comprou o jogo e tá se divertindo horrores com a criançada. Inclusive, alguém pode ter comprado e depois ficou bem puto, porque na semana seguinte a Ubisoft liberou de graça o jogo. Eu ia te dar essa notícia aí. Então eu não sei se até agora tá assim, mas tá grátis aí em várias plataformas, Xbox, PS4, PC, enfim, procura aí, continua valendo. Mas eu tô jogando também com as crianças em casa que estão presas e loucas pra poder pular, né, estão subindo as paredes. A gente, pra dar uma mexida e fazer um exercício, a gente tá jogando Just Dance. Você roubou meu qual é a boa, Carlos Merigo. Ah, ia ser essa qual é boa? Vai ser. Você tem um monte de qual é boa, né? Tem, mas eu economizo. Você sabe que eu sou um cara contínuo. Eu tô jogando, a gente usa o Kinect no Xbox, mas quem não tem pode jogar segurando um celular, né? Você integra com o seu smartphone. E tá na promoção, menos da metade do preço. Estão dando um mês do ilimitado lá, que é, sei lá, 5.000 músicas, né? Tudo liberado, também grátis, pra você poder dançar e fazer a criançada se mexer. Eu já tinha o Just Dance 2019 e nessa promo aí eu peguei o 2020 com músicas novas, dá uma cansada na galera que tá em casa sem fazer exercício. E por fim, o meu segundo qual é a boa é um filme já antigo, de 2004, do Estúdio Ghibli, mas que entrou na Netflix agora aí no dia 1º de abril, que é o Castelo Animado. Pra mim é um dos filmes mais mágicos e criativos do Estúdio Ghibli, do Miyazaki, e eu assisti também junto com as crianças nesse último fim de semana e eles ficaram vidrados, assim. É outro, como eu já falei antes, a gente tem até um braincast sobre isso, sobre o Miyazaki, que é um outro ritmo, né, pra quem tá acostumado a assistir desenhos da Disney, né, desenhos da DreamWorks, é outra história, né, outra pegada, mas que as crianças também ficam encantadas e vidradas, assim. Acho que o Castelo Animado é um dos melhores exemplos, porque ao mesmo tempo que tem várias camadas, uma complexidade de tratar de guerra, como várias animações do estúdio, ao mesmo tempo tem uma imaginação pra falar de magia, né, uma criatividade pra apresentar todos aqueles personagens que são cada um diferente dos outros, em formas diferentes, enfim. Acho que vale muito a pena quem não conhece também botar aí pra meninada assistir. Acho que todos os filmes do estúdio vão entrar na Netflix, acho que tem mais alguns ainda pra entrar até o fim do mês, mas o Castelo Animado entrou agora no dia 1º de abril, recomendo muito, assista. Na minha atual situação, de verdade, eu mãe solo, de 2, trabalhando, cozinhando, fazendo homeschooling. Eu tô anotando o que vocês estão falando, quem sabe em algum momento dessa quarentena eu consiga fazer. Acho que a única coisa que eu posso falar pra vocês é cada segundinho dessa quarentena, com filho, sem filho, com companheiro, sem companheiro, com bichinho de estimação, cara, aproveita cada segundo, porque a gente tá vivendo um momento histórico que é triste, mas é de uma renovação absurda. Então, assim, se eu mostrasse a minha situação nesse momento, eu acho que vocês chorariam. Minha filha tá pintada de guache inteira. É real. E ela tá pintando. Ó, e o outro veio falar comigo agora também. Ela pintou parede, ela pintou chão, ela pintou a parede do quarto? Ela pintou a parede do quarto dela. E de verdade eu tô achando o máximo. O meu filho, Benjamin, que ele tem 7 anos, ele me falou hoje isso, falou hoje ou ontem, falou assim: pai, eu quero que o coronavírus acabe, mas ao mesmo tempo eu não quero, porque é muito bom ficar em casa com vocês o dia todo. É muito legal. Eu tô um pouco histérica, diria, né? Homeschooling é difícil. Uma tá desfraudando, o outro é meio pré-adolescente. Mas isso aqui tá muito gostoso, de verdade, de conviver com isso aqui. E é um aprendizado gigante. Muito bom. Essas boas energias vindo aí, que bom. Vou pegar carona então, Carlos Merigo. Primeiro, um que não era qual é a boa, mas você me fez lembrar. Acho que no último Braincast que eu participei, eu dei a dica que a Epic Games toda semana tem jogos grátis, né? E eu descobri o site free.ubisoft.com, que a Ubisoft também tem. E aí é óbvio que eles incluem os jogos que são grátis sempre, né? Tipo os joguinhos de cartinha e tal. Ele também mete umas demos aqui, a demo do The Division e tal. Mas o Rayman Legends estava grátis lá, tinha uns outros
jogos grátis, e tem coisas tipo fim de semana grátis, aí vai ter o fim de semana grátis agora do The Crew 2, então assim, sempre tem um joguinho grátis pra arrumar, fora Epic Games, fora outras promoções que sempre rolam por aí. Mas eu tinha notado que uma coisa que meio que salvou aqui, não só a saúde mental como a física, foi o Just Dance. A gente comprou semana passada, alguém do grupo do BuzzFeed lá disse que tinha comprado, eu falei, porra, claro, botei aqui, eu tenho o Kinect também, que nem o Merigo, eu comprei o Xbox One da época que vinha com Kinect. Eles nem vendem mais, né? Nem vende mais, é. Nossa, a galera tá jogando loucuras aqui e eu já tô botando na minha rotina matinal dançar uns minutinhos lá, porque sedentarismo. É uma coisa boa, porque é um jogar videogame que o Benjamin tá doido pra ficar fazendo o dia inteiro, não quer fazer mais nada. É um jogar videogame sem jogar, né? Ao mesmo tempo que tá fazendo uma atividade, tá se mexendo, não tá sentado. Então, eu dou essa enganada. Assim, não vamos jogar, mas vamos jogar o Just Dance. E o Unlimited, ele tem um negócio legal que você pode pagar um dia. Tipo, tá com uma festa em casa daquela época que a gente podia receber as pessoas em casa. Não sei se vocês lembram. Não, é que assim, aqui o 24 horas é R$10 e um mês é 13. E o outro qual é a boa... Eu já compartilhei esse com o Carlos Meri, que foi tocado, mudou a vida dele, que são os canais de YouTube de música ambiente. É o submundo, né? O YouTube tem vários submundos. Música ambiente pra ouvir enquanto trabalha, baseada em trilha sonora de filme e de jogo. É isso. O que o cara faz? Ele pega uma música da trilha e estende pra, 2 horas, né? 3 horas. O que eu fazia até conhecer esse submundo? Eu pegava, sei lá, vou pegar a trilha sonora do Star Wars, a sessão Skywalker. Entrava lá no Spotify, botava, dava play e ficava ouvindo. Só que como é trilha de filme, tem música mais agitada, tem música mais calma, tem música... Então fica uma montanha-russa de emoções enquanto eu tô trabalhando. E esse, cara, ele sempre mantém mais ou menos a mesma energia e ele faz uma transição entre uma música e outra que você não repara. Então, eu criei uma playlist que chama Música de Fundo e tem uns canais que eu não gosto muito, mas que, tipo assim, bota um barulhinho de chuva, bota uma fogueirinha. Primeiro que eu segui chama Ambient Worlds, Mundos Ambientes, que ele gosta de fazer isso. Então tem o Condado do Senhor dos Anéis. Aí ele bota uma fogueirinha, ele bota um não sei o que tal pra entrar no clima. Tem outro que também chama Everness, que tem mais música de jogo, tem de World of Warcraft, tem de Assassin's Creed, enfim. Mas acho que tem de filme também. E tem um que é de um cara, Thomas com TH, M de Maria, que tem o vídeo, né? Sei lá se dá pra chamar de vídeo de YouTube que eu mais ouço, que é um de Star Wars, que é 1 hora de Star Wars. E ele tem todas as músicas que você conhece, seu coração vai sorrir ouvindo essas músicas, mas é isso, dá pra botar de música de fundo, às vezes lendo um livro, ou trabalhando, focando e tal. E aí acontece aquela magia do YouTube que é, você ouve 3 vezes isso, a sua home do YouTube já é invadida por esse tipo de música, e você vai descobrindo novos canais e tal. Então procura aí, Ambient Worlds, você vai ser feliz. Muito bem, belas dicas. Então é isso, gente. Queria agradecer aqui a participação de vocês. Obrigado, Karina. Obrigado, Monique. Obrigada a você. Não, eu queria agradecer muito também o aceite do convite da Monique, é sempre uma aula ouvir a Monique, e a Karina que eu não conhecia, virei fã hoje. Obrigada, viu, gente? Muito legal, muito bacana. Eu acabei ouvindo uns podcasts antes de vocês e, nossa, pode ter certeza que eu vou ouvir muito mais daqui pra frente, muito mais. Enquanto limpa a parede de plástico, tá lá ouvindo o podcast. Muito bem. Obrigado, viu, gente? Valeu. Valeu. Obrigada. Tchau. Obrigada. Este podcast foi editado pela Maremoto.